Boa noite. Costuma-se dizer que tempos difíceis geram pessoas fortes. Se os cabo-verdianos vão sair mais fortes desta crise, não se sabe. O que se sabe é que os efeitos dos 2 anos da Covid-19 e agora da guerra na Ucrânia já pesam, e de que maneira, no bolso do povo destas ilhas. Quem pode reforça o orçamento e quem não pode, como tem estado a sobreviver? Que medidas o governo tem adotado para aliviar o fardo das famílias cabo-verdianas? Quem vai responder a estas e a outras perguntas é precisamente o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, a quem cumprimentamos e agradecemos pela disponibilidade em estar aqui no programa. Boa noite, Sr. Ministro. Muito boa noite para si e para os seus telespectadores. Sr. Ministro, tempos difíceis requerem medidas assertivas. Há quem critique as medidas que o Governo adotou até agora para neste momento de crise, sobretudo depois do eclodir da guerra na Ucrânia. Como é que responde em relação às críticas sobre as medidas adotadas pelo Governo? Bom, muito boa noite mais uma vez. Eu acho que não há nenhuma crítica em relação às medidas. As medidas foram todas elas partilhadas, assertivas e vão ao encontro daquilo que é as necessidades das famílias neste momento e, acima de tudo, ao encontro daquilo que é necessário fazer. O que nós fizemos nos últimos meses foi de criarmos todas as condições para mitigarmos os efeitos da inflação, porque a inflação é um imposto e, basicamente, as pessoas que têm menos posse são as pessoas que sofrem mais com a escalada de preços, e o Governo tomou um conjunto de medidas para evitar ou para mitigar os efeitos. A primeira medida que nós tomamos foi estabilizar os preços dos bens de primeira necessidade: trigo, óleo alimentar, leite em pó, arroz, feijões. Em segundo lugar, criarmos todas as condições para reforçarmos as cantinas escolares. As cantinas escolares, por exemplo, funcionaram no período de férias de Páscoa, vão funcionar agora no período das férias escolares normais, chamadas férias grandes. Criação de todas as condições para termos cash for work, ou seja, o trabalho público. São 243 mil contos que vamos investir para termos trabalho público durante 3 meses. E vamos ainda alargar a pensão social mínima para cerca de 3 mil pessoas que têm processos pendentes, para podermos mitigar os efeitos da subida de preços. Todas essas medidas têm um custo à volta de 1,1 milhões de contos. Isto sem contar com as medidas também que já tomamos, ou que estamos a tomar, já tomamos, aliás, na área da energia. Redução do IVA de 15% para 8% para a eletricidade, aumento da tarifa social de eletricidade e água de 30% para 50%, com possibilidade de chegar aos 100%, dependendo da forma como a situação evoluir. Suspensão do mecanismo de fixação de preços de produtos administrados e dos combustíveis. Isto quer dizer que os preços em Cabo Verde não estão linkados ou ligados àquilo que acontece no mercado internacional. Não deixamos neste momento subir o preço do gás, e há um limite para a subida de preços de produtos que são matérias-primas para a produção de eletricidade e água. Juntando as medidas para a segurança alimentar, juntando as medidas para a energia, são quase 5 milhões de contos até ao final do ano. Eu acho que é um esforço enorme que o Governo está a fazer e que, neste momento, as pessoas estão a sentir. Veja, a última subida de combustíveis, se não fosse a intervenção do Governo, em vez de subir ao nível médio de 3%, subiam a um nível superior a 15% ou a 20%. Isto é demonstração clara que, se não fosse essa intervenção, a situação seria, de facto, muito pior e muito mais difícil para as famílias cabo-verdianas. O que nós estamos a fazer é a mitigar os efeitos sobre as nossas famílias e principalmente para as famílias mais carenciadas, tendo sempre como base o cadastro social único, que faz uma focalização das políticas, permitindo chegar a efetivamente quem precisa. Segundo a oposição, Sr. Ministro, o Governo adotou medidas tardiamente, quando a inflação já estava muito alta, os cabo-verdianos já estavam a debater-se com preços elevados de produtos de primeira necessidade. Não, isto acho que não cola, eu diria que é uma acusação de verbo fácil, ou seja, de falar por falar. As medidas que nós tomamos, veja, a estabilização dos preços de produtos de primeira necessidade.
nós numa resolução dissemos claramente, os preços, o governo compensa para os preços, para os níveis do mês de março. Março foi quando eclodiu a guerra na Ucrânia. E as medidas estão, de facto, a, por um lado, mitigar os efeitos. Agora, a situação é fácil, não é? O governo vai conseguir impedir que haja subida de preços de um ou de outro produto? Não vai, aliás, nenhum país no mundo consegue. Diga-me exemplo. Mas há produtos que aumentaram em cerca de 100%, Sr. Ministro. O caso do óleo alimentar, não era possível adotar medidas um pouco mais cedo? Diga-me um país no mundo em que os preços não tenham aumentado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, diga-me algum país... Aumentaram 100%? Não. Deixa-me explicar. O que aconteceu com determinados produtos é o governo fez uma resolução no sentido de pôr os preços a níveis do mês de março, que foi quando surgiu ou eclodiu a guerra. E todas as medidas foram tomadas nesse sentido. Já no mês de maio, por exemplo, alguns produtos já estavam a um preço inferior que tinham em relação ao mês de março. Agora, naturalmente que em relação a março de 2021 ou maio de 2021, os preços são maiores. Agora, não existe nenhum país no mundo em que os preços não tenham subido. Por exemplo, vou dar um exemplo. No mês de março, uma garrafa de óleo não custava 400 escudos, e agora custa. Maria de Luz, olha, eu vou lhe dizer o seguinte. Aquilo que me está a dizer a mim, pode dizer ao ministro de Família de Suíça, de Holanda, de Portugal, de Luxemburgo, de qualquer país no mundo. O que o governo de Cabo Verde está a fazer, que os outros países não estão a fazer, e nós estamos a fazer isso de forma convicta, é que temos a obrigação moral de proteger as pessoas que têm menos posse. E o que é que estamos a fazer é tomar medidas compensatórias para que os preços subam o menos possível. E o menos possível o quê? Nos produtos petrolíferos, o máximo até 3%. No gás não pode subir. Compensação com trabalho público para as famílias mais carenciadas. Reforço de cantina escolares. Compensação para estabilização de preços de produtos. São 5 milhões de contos que estamos a investir até ao final do ano para que o impacto sobre as famílias cabo-verdianas sejam o menor possível. Mas claro que, naturalmente, que há casos que um ou outro produto possa ter subido, mas na globalidade nós consideramos que as medidas que o governo tomou são medidas, até o momento, as medidas corretas. Agora, o que nós também fizemos uma outra coisa. Criamos um gabinete de crise. Vamos avaliando e reavaliando as medidas. Por exemplo, veja uma medida. Na questão da compensação para os preços de eletricidade, água, gás. É dirigida a toda a população cabo-verdiana. Mas se a crise continuar, se houver uma escalada de preços ainda maior, é quase, diria, muito difícil ao orçamento do Estado de Cabo Verde conseguir comportar uma medida desta dimensão para toda a população. Ali teríamos que direcionar para as pessoas menos procedentes, mais vulneráveis e que estão no limiar da pobreza. E neste caso teríamos que o quê? Que virar tudo aquilo só para uma determinada faixa da nossa população. Por isso é que vamos reavaliando as medidas e vamos vendo os impactos que estão tendo sobre o nosso país e sobre a nossa economia. Sr. Ministro, agora com o cadastro social único tornou-se mais fácil identificar as pessoas que mais precisam de apoios neste contexto de dificuldades, mas tem havido polémicas em relação ao cadastro, ao perfil das pessoas que devem integrar o cadastro social único. Pergunto, que perfil é esse? Quais são os critérios? Os critérios são claros, são partilhados e são públicos. O que nós temos feito é registrar as pessoas por uma equipa técnica muito capacitada, tanto nos municípios como a nível central, mas basicamente nos municípios, que fizeram um trabalho extraordinário, um inquérito extraordinário. Neste momento já temos inscritos cerca de 60% das famílias cabo-verdianas e basicamente cerca de 60% da população cabo-verdiana. Falta colocar dentro do cadastro, ou seja, inscrever no cadastro cerca de 40% da população. E foi o cadastro que permitiu-nos chegar exatamente às pessoas mais carenciadas. Foi por causa do cadastro que as medidas de formação profissional
Como é que, as medidas como da é que se educação. define o perfil de uma pessoa que deve integrar o cadastro, Sr. Ministro? Vou continuar. Foi por causa do cadastro que as medidas de formação profissional, as medidas de educação, ou seja, isenção de propinas, reforço de transporte escolar, as medidas que têm a ver com reabilitação de habitação, as medidas que têm a ver com taxa moderadora, isenção da taxa moderadora de saúde, tiveram impacto e tiveram efeito. E isso é que permitiu ao nosso país, entre 2015 até 2019, baixar a pobreza de 35% para 26%. Isso demonstra uma grande assertividade de políticas. E mesmo agora que aumentou por causa da pandemia, não chegou ainda aos níveis que estava em 2015. O cadastro é um instrumento poderoso, é um instrumento justo, é um instrumento transparente e nós também já assumimos aqui publicamente. Temos que fazer a extensão do cadastro para chegarmos a 100% da população e temos que corrigir alguns parâmetros. E esses parâmetros que temos que corrigir, porquê? Porque temos cerca de 9% das pessoas que estão no cadastro que não deveriam estar e temos cerca de 9% das pessoas que não estão no cadastro que deveriam estar, que são erros normais, assim como tudo aquilo que são estudos tem margens de erro. Mas como nós temos foi a obrigação. cometer erros, não se definiu um perfil no início, Sr. Ministro? O senhor ainda não respondeu à minha pergunta. Qual era o perfil para que uma família, uma pessoa, integrasse o cadastro social único? Quais eram os critérios? O cadastro tem 4 classes, ou seja, está grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Grupo 1 é extremamente pobre, grupo 2 é pobre, grupo 3 e 4 são pessoas basicamente que estão no limiar da pobreza ou não pobre. E no grupo 4 não são pessoas na pobreza. E há critérios de rendimento, critérios de número de agregado familiar, número de filhos, habitação. Tudo isso foi levado em conta no cadastro. Agora, que tipo de críticas é que nós temos, Maria da Luz? Temos uma crítica que é o seguinte: eu tenho um amigo, uma amiga, chega ao pé de mim, acha que deve estar no cadastro, diz a uma pessoa, essa pessoa, se for um político da oposição, chega no Parlamento e diz fulano de tal devia estar no cadastro, não está, o governo está a discriminar. Isto não é assim que se faz. Isto não deve ser feito assim. E o que é que nós temos que fazer é credibilizar o cadastro. Mas o cadastro localmente é gerido pelas câmaras municipais. E a nível nacional? O cadastro é gerido pelas câmaras municipais. O governo faz, a nível nacional, através da coordenação do cadastro, faz a monitorização e o seguimento. Quem faz todo o processo de recolha, tratamento a nível local, são os coordenadores locais. Portanto, é uma partilha aqui de responsabilidade entre o governo e os municípios e tem corrido muito bem e é para continuar e nos tem permitido chegar às pessoas que efetivamente precisam. Na taxa moderadora de saúde, 100 e tal mil pessoas já beneficiaram da taxa moderadora de saúde. Cerca de mais de 60 mil jovens já beneficiaram da isenção de propinas, com 366 mil contos. 26 mil crianças já beneficiaram do pré-escolar, com 174 mil contos de investimentos. Cerca de 1.219 casas já foram reabilitadas por causa do alinhamento do cadastro. Portanto, veja que está a ser um instrumento poderosíssimo e que está a permitir ao governo chegar efetivamente às pessoas que devem chegar. Porquê, Maria da Luz? Veja, eu, Fernando Elísio, se eu não tiver nenhum critério ou não tiver classificadores, eu posso achar que entre você ou um colega, eu vou para o colega porque eu quero. Mas com o cadastro não é possível. Com o seu rendimento, com a sua habitação e com os níveis, há um classificador que Mas já faz isso. admitiu que há erros no cadastro, que há pessoas que não deviam constar e que constam no cadastro. Assim como o que se vai fazer para corrigir? Como há erros em qualquer estudo de opinião, assim como há erros nos indicadores de qualquer tipo de estudo, há margens de erro. Varia de 0 a X%. No caso do cadastro, há uma margem de erro que está neste momento a ser corrigida. Quer dizer que o cadastro está 91% certo. Temos que ver para isso. E isto é demonstração clara de que é um instrumento poderoso. Agora, é fácil descredibilizar o cadastro. Por que é fácil descredibilizar o cadastro? Basta chegar numa pessoa que nós achamos, olha, através do achômetro, achamos que devia estar no cadastro, não estar, e darmos voz e dimensão a esta pessoa, quando na verdade não deveria estar. E segundo a oposição, tem havido a tentação de se instrumentalizar o cadastro social único para fins políticos. Mas isso é normal, a oposição dizer isso, que tem essa tentativa de instrumentalizar. Agora eu pergunto,
Na Câmara de Santa Cruz há instrumentalização. Na Câmara da Praia há instrumentalização do cadastro. Na Câmara do Tarrafal há instrumentalização do cadastro. Na Câmara de São Filipe há instrumentalização do cadastro. Quer dizer, aqui temos que ter responsabilidade. O país não pode ser sempre dividido numa luta partidária. O cadastro é um instrumento muito forte. E os casos... tem sido fundamental para que haja justiça social em Cabo Verde. Sabe que foi por causa do cadastro que as pessoas que efetivamente precisavam tiveram acesso à isenção da taxa moderadora de saúde. Por causa do cadastro, as pessoas que efetivamente precisavam tiveram acesso à isenção acesso, aliás, à reabilitação de habitação. Por causa do cadastro, a taxa de ligação, religação de eletricidade e água foi possível chegar às famílias que mais precisavam. Portanto, o cadastro permitiu, ou está a permitir ao nosso país fazer políticas públicas assertivas. E mais, estamos ligados hoje... Quem está a corrigir o cadastro social único? Porque detectou-se também duplas inscrições, mais de 1000 duplas inscrições, e também as famílias que não deviam constar já foram retiradas do cadastro. Olha, para dar lugar a quem realmente precisa? Eu acho que aqui está a tentar basicamente repetir uma pergunta que surgiu no Parlamento pela oposição. Mas, siga a atualidade, sim, eu percebo. Mas o que aconteceu de facto é que no mínimo surreal. Digo-lhe com toda a sinceridade. Foi a Câmara de São Domingos, Câmara de Santa Catarina, desculpe, de Praia, São Miguel... Santa Catarina e São Miguel. São Miguel e São Domingos é que foram avaliadas. E dizem que qualquer uma das câmaras disse que o governo é que introduziu diretamente os dados. Perguntem à Câmara de São Miguel se o governo introduz diretamente os dados. Perguntem à Câmara da Praia se o governo introduz diretamente os dados. Perguntem à Câmara de Santa Catarina se o governo introduz diretamente os dados. Aqui alguma coisa não está a bater. Porquê? Mas quem é que gera a nível central o cadastro? A nível central, quem gera o cadastro é a Coordenação Nacional do Cadastro, em articulação com as câmaras municipais. O coordenador do cadastro, quem manda no cadastro em São Miguel, é o coordenador de cadastro de São Miguel. Quem manda no cadastro na Praia é o coordenador de cadastro da Praia. Quem manda no cadastro em São Vicente é o coordenador de cadastro de São Vicente. O que é que faz o coordenador nacional? Valida, verifica e faz com que haja cumprimento das regras. E não é possível, por exemplo, o coordenador nacional do cadastro dar ordens ao coordenador de São Filipe do cadastro, ou de São Domingos, por exemplo, que, como sabe, o coordenador de cadastro foi trocado. O presidente da Câmara de São Domingos achou que devia trocar de coordenador de cadastro. Então é possível dar ordens ao coordenador de cadastro de São Domingos para colocar só as pessoas que o governo quer? Alguma coisa aqui não bate certo. O que não está a bater certo aqui é a tentativa de descredibilização do cadastro. Porquê? Porque não está a permitir à oposição, não está a permitir ao PAICV, sejamos claros, de fazer política como tem estado habituado a fazer, com discriminação, escolher a olho, escolher com fidelidade partidária. O cadastro não permite isso. Então é isso que o governo tem que continuar. E aqui faço um apelo e quero aqui enaltecer a postura das câmaras que têm alinhado o seu posicionamento com o governo. Viu alguma crítica do Presidente da Câmara de Santa Cruz ao cadastro? Viu alguma crítica do Presidente da Câmara de Tarrafal ao cadastro? Ou viu alguma crítica do Presidente da Câmara Municipal de São Filipe ao cadastro? Não. Estão alinhados com o governo porque sabem que é uma medida de política justa, assertiva. As únicas pessoas que neste momento criticam o cadastro são as pessoas que queriam que a política social em Cabo Verde continuasse a ser uma política social de amiguismo, uma política social de partidarismo. Isto acabou. Com o cadastro, isto acabou. E vamos manter firme no nosso caminho, vamos melhorar dia a dia o cadastro. É um longo caminho e mais. Temos o respaldo da comunidade internacional, temos o respaldo dos cabo-verdianos que sabem que é uma medida justa e assertiva. Sr. Ministro, quem consta do cadastro, um dos benefícios é receber o rendimento social de inclusão, certo? Certo. De quanto é o rendimento social? O rendimento social de inclusão não existia. Foi introduzido em Cabo Verde em 2018. São 5.500 escudos para as famílias extremamente pobres, que pertencem ao grupo 1 e 2, que têm crianças menores de 15 anos a seu cargo. É um rendimento que o Estado de Cabo Verde dá a essas famílias para poderem ter acesso a bens essenciais. É uma política de inclusão extremamente forte e permitiu-nos introduzir
dentro da inclusão social, mais 29 mil famílias. E mais, com o rendimento social de inclusão, temos concomitantemente o acompanhamento familiar, que nós fazemos, ou seja, há o acompanhamento familiar no sentido de orientar essas famílias para a formação profissional, para a educação financeira, para terem uma profissão e poderem escalar socialmente e poderem sair da pobreza. Portanto, é uma medida extremamente importante para a inclusão social e para a inclusão de todos no nosso país. O rendimento social de inclusão beneficia atualmente 29 mil famílias, num país com 175 mil pobres e 115 mil pessoas muito pobres. Pensa ser suficiente? Bom, isso, se fizer os cálculos assim, mas se fizer 29 mil famílias vezes 5, verá quantas pessoas é que chega, quando se tem os valores de pobres que nós temos. Nós, neste momento, estamos a chegar, de acordo com os dados que nós temos, já estamos a chegar a todas as pessoas do grupo 1 e do grupo 2 com o rendimento social de inclusão, entre a pandemia e até agora, portanto, 2020 até agora. Isto quer dizer que estamos num caminho certo. Sabe quanto é que custa? Custa cerca de 1,2 milhões de contos. É um esforço financeiro enorme. Se juntarmos esse 1,2 milhões de contos, mais 1,8 milhões de contos, que é da pensão social mínima, que abarca 22.878 cabo-verdianos. Juntarmos mais 366 mil contos, que abarca 60 mil alunos. Juntarmos mais cerca de 80 mil contos de cantina escolar. Juntarmos mais cerca de 144 mil contos de transporte escolar, mais kit escolar. Juntarmos mais 330 mil contos de evacuação para o exterior. Juntarmos mais cerca de 960 mil contos de reabilitação de habitação. Veja o esforço financeiro que se está a fazer para igualar as oportunidades, porque para o governo continua claro. Para nós, o coração da política social é o emprego. Porque o emprego é que permite ter acesso a rendimento, permite ter acesso a dignidade e permite a pessoa escalar socialmente. E é neste quadro que nós queremos continuar. Agora, nós estamos numa situação de emergência. E na emergência temos a obrigação moral de acudir às pessoas mais carenciadas. E é isto é que estamos a fazer. Para o governo acudir às pessoas mais carenciadas tem que ter um referencial. E qual é o referencial? O cadastro. Não é ao olhômetro do ministro. Não é ao critério do governo. É ao critério científico aprovado a nível internacional de classificação das famílias em termos de extremamente pobre até uma família não pobre. É isso é que temos feito, por isso que estamos a ter resultados. Já fizemos tudo? Não. Temos cabo-verdianos que passam dificuldades? Temos. Temos cabo-verdianos que estão na pobreza? Temos. Mas a nossa ambição é, dia a dia, conseguirmos fazer mais. Sr. Ministro, a pobreza extrema tem estado a aumentar. Qual é a estratégia no sentido de reverter este quadro em Cabo Verde? Bom, não diria que pobreza em Cabo Verde, nós neste momento, em pleno 2022, nós não temos os números exatos da pobreza em Cabo Verde. O que lhe posso dizer, a pandemia da Covid, mais agora a inflação, a situação social e económica está muito mais difícil. Isto é claro, nós não vamos negar isso. Nós temos uma estratégia que é, por um lado, medidas emergenciais e temporárias, que já as anunciei, que estamos a tomar a nível da eletricidade, a nível da água, a nível da estabilização de preços, reforço de cantina escolar, trabalho público, assistência alimentar, conter a subida de preços de produtos combustíveis, como eletricidade e água, gás. São medidas o quê? Temporárias, emergenciais para ajudar. Depois há medidas estruturais, que é para aumentar a resiliência e permitir a ascensão social. Isso passa por o quê? Por criar todas as condições para que haja igualdade de oportunidades na educação, para que haja igualdade de oportunidades na formação. Porque são dois fatores essenciais para que as pessoas possam ter uma profissão e possam ter acesso ao mercado de trabalho. Para terem acesso ao mercado de trabalho é preciso que a economia tenha a capacidade de criar emprego. E quem cria emprego? As empresas. E quem melhora as condições para que as empresas possam criar trabalho? É a situação económica. E neste momento, a situação económica, tanto no mundo como em Cabo Verde, não é a melhor. Isto é claro para todos os lados. Por isso que nós, neste momento, estamos focados nos programas emergenciais e temporários, porque temos essa obrigação, mas a nossa estratégia para sair da pobreza
passa por criarmos todas as condições de igualdade de oportunidade através da educação, através da formação profissional, desenvolvimento de competências para que as empresas possam ter capacidade de recrutar e as pessoas também possam ter capacidade de criar os seus próprios negócios e ascenderem socialmente. E se não fosse a Covid, digo-lhe com toda a sinceridade, se não fosse a Covid, hoje estaríamos numa situação extremamente muito melhor, aliás, do que estamos hoje, neste momento. Porque conseguimos quebrar o grau de pobreza em quase 10 pontos em 3 anos. Isto é demonstração clara que estávamos no caminho certo. E quem nos permitiu estar no caminho certo? Cadastro Social Único. Um instrumento credível e muito forte. Sr. Ministro, o que é feito do Programa Mais, o programa que o Governo lançou há vários meses com o intuito de combater a pobreza extrema e que ainda não saiu do papel? O Programa Mais está todos os dias no terreno, está todos os dias a ser feito. O que é o Programa Mais? É um programa que é permitir que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, a cuidados, a rendimento, a habitação, a eletricidade, água e saneamento. Quem? Crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência, jovens sem formação, sem emprego e fora do sistema educativo, imigrantes, ex-toxicodependentes. O Programa Mais é dirigido a pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. São esses os alvos, são esses os alvos do Programa Mais. São pessoas que vivem ou que são mais vulneráveis à pobreza extrema. O que é que já fizemos nos últimos anos ou nos últimos meses por causa do Programa Mais? 8 milhões de contos de investimento que nos têm permitido que haja mais pessoas hoje a terem acesso ao sistema educativo, maior número de formação profissional, cerca de quase 7 mil formações por ano, fazendo quase 42 mil nos últimos anos, juntamente com estágios profissionais. Reabilitação da habitação, permitindo as pessoas terem acesso à habitação. Tarifas especiais para a eletricidade e para a água, permitindo as pessoas terem acesso à eletricidade e à água. E isenção da taxa moderadora de saúde, juntamente com melhoria dos meios diagnósticos nos centros de saúde e nos hospitais, permitindo as pessoas terem acesso à saúde. Neste momento, o Programa Mais já está em andamento e está focalizado nas pessoas que efetivamente são mais vulneráveis. 8 milhões de contos no Orçamento do Estado deste ano, já em execução, já em marcha. O Programa Mais está a andar e neste momento temos mais casas reabilitadas, temos mais pessoas com acesso à saúde, temos mais pessoas com acesso à educação. Portanto, é um caminho que estamos a fazer. Agora, se me disser o grande objetivo do Programa Mais, que era a eliminação da pobreza extrema até 2026, agora com a questão inflacionista, o Governo não tem nenhum problema aqui a assumir, que vai reavaliar e ver. Mas para reavaliar e ver tem que ter os dados da pobreza atualizados, que ainda não temos. A partir do momento que o tivermos, reavaliaremos tranquilamente, com toda a humildade necessária para ver que deve-se mudar de caminho quando não se está no caminho bem e deve-se manter o caminho quando se está bem. E nós acreditamos que com a inflação, com a crise inflacionária, que é muito pior em termos económicos, atenção, em termos económicos, do que a Covid. Porquê? Porque a inflação afeta diretamente as pessoas mais vulneráveis. Temos que ver qual é o impacto que está a ter e reavaliar então as metas da pobreza. A inflação afeta também a classe média, Sr. Ministro. Afeta a classe média, afeta a todos, mas afeta com mais acuidade os menos possidentes. Isso é claro, é lógica, porque as pessoas podem até perder poder de compra, mas continuam a comprar. Mas há quem que perca poder de compra e não pode comprar. A essas pessoas nós temos a obrigação de ajudar. A obrigação de acudir. Ministro, então, neste quadro que nós temos estado a trabalhar. Ainda hoje o seu colega, o Ministro da Agricultura, avançou que 30 mil pessoas estão a passar vários dias sem se alimentarem convenientemente. Portanto, o que corresponde a dizer que Cabo Verde está na fase 3 da escala de segurança alimentar. Tem estado em estreita concertação com o seu colega do Ministério da Agricultura para ver que medidas adotar a partir de agora, para além das que já foram adotadas? Claramente, o Sr. Primeiro-Ministro criou um gabinete de crise para lidarmos diretamente com esta questão
da inflação e das consequências da guerra na Ucrânia, onde eu e o Ministro da Agricultura fazemos parte, assim como das finanças, assim como do turismo, assim como das pescas, assim como da energia e do comércio, e vários outros ministros, e articulamos-nos sempre. E as medidas que nós articulamos para a questão da assistência ou da insegurança alimentar, que neste momento afeta muito mais cabo-verdianos do que afetava há 3 anos atrás. E o governo aqui está a falar claro. A situação hoje é mais difícil do que era alguns anos atrás. E as medidas que nós concertamos é o seguinte: temos de tomar medidas em 3 dimensões. Em primeiro lugar, estabilizar os preços. Foi isso que fizemos através de uma resolução. Estabilizar os preços para os níveis de março de 2022. Em segundo lugar, permitir que haja reforço da assistência alimentar. E neste quadro já definimos, eu e o Ministro da Agricultura, através das ONGs religiosas, um programa de assistência alimentar às famílias que neste momento podem estar em processos de dificuldades. Em terceiro lugar, criação de emprego público. A partir de julho até setembro, 3 meses, 243 mil contos para acudir às famílias que estão em situações mais difíceis. Neste quadro, nós iremos conseguir mitigar os efeitos sobre as famílias, para além de medidas que têm a ver com a área da energia, com a área das pescas, com a área de outras áreas que são todas articuladas através do gabinete de crise, e o governo tem feito isso de uma forma sistemática. Pode sempre dizer que as medidas não chegam. Eu diria sempre, seria muito pior se o governo não tivesse intervido, até porque não há recursos para irmos mais além. Estamos a fazer um esforço enorme. Se tivéssemos mais recursos, chegaríamos ou iríamos muito mais longe. Agora, é insustentável, isso eu repito aqui, continuar com essas medidas por tempo indeterminado. Porque se isso continuar, a situação continuar, vamos ter que tomar opção. Agora que está a dizer, por exemplo, a classe média sofre com a inflação, sofre. Mas, por exemplo, se a situação continuar numa opção entre defender a classe média no acesso à eletricidade, que pode pagar mais ou menos, ou defender as pessoas que têm menos posse no acesso à alimentação, a opção do governo é claro. É defender o processo das pessoas da alimentação. Porque quando os recursos assim temos que ter claramente prioridades de atuação. Atenção, isto são medidas emergenciais. Qual é o foco da política? O governo reconhece que hoje em dia há fome em Cabo Verde, porque dizer que há pessoas que passam vários dias sem se alimentarem convenientemente, está-se a reconhecer que há casos de fome em Cabo Verde? Olha, eu digo-lhe com toda a naturalidade o seguinte. Eu utilizo os termos que tecnicamente devem ser utilizados a cada momento. E os termos que o governo está a utilizar neste momento para referir a situação da insegurança alimentar é o termo adequado, porque existe uma outra fase ainda pior, que é chamada fase já da fome, que o governo ainda não utilizou. Mas não é por eufemismo ou por nada, é por estarmos a sermos transparentes e coerentes. O que está a acontecer neste momento é que muitas famílias podem ou não estão a ter as calorias ou energias necessárias para que um ser humano precise. É nesta fase que nós estamos, que o Sr. Ministro da Agricultura disse hoje que é a fase 3, porque há outras fases que são ainda piores. É neste quadro que nós estamos a utilizar os termos de acordo com aquilo que a ciência diz, de acordo com aquilo que a comunidade internacional diz, de acordo com o alinhamento que temos com a comunidade internacional. Porquê? Porque estamos com um problema global e temos que ter uma solução global. A solução para tudo isto é simples. Basta haver paz, haver conexão entre mercado produtor e mercado consumidor, a produção de cereais voltar, os fertilizantes voltarem, haja acesso a mercados para que os preços possam baixar. Até lá, não havendo isso, os preços vão continuar uma escalada galopante e temos que ter capacidade de impedir que maltratem a população ainda mais. E nós estamos a fazer isso, estamos a lutar numa situação extremamente difícil, com muitos recursos, mas estamos a colocar muitos recursos. Porque, por mim, hoje nós poderíamos estar aqui a discutir a política social do governo que tinha a ver com o emprego, com a formação profissional, com a criação de condições para as pessoas terem acesso a mais saúde,
com a criação de condições para as pessoas terem acesso à habitação condigna, com a criação de condições para que as pessoas, através da educação, pudessem ascender socialmente, com a criação de condições para que mais empresas investissem em Cabo Verde, para que criasse mais emprego, para que a retoma fosse uma retoma robusta, sem termos em conta a inflação. Isto é que eu gostaria de estar aqui hoje, mas não é. Temos que discutir a inflação, as emergências e as contingências da emergência. Estamos aqui com coragem, determinação e focado de que todos juntos poderemos ultrapassar isso. Sr. Ministro, o Governo procedeu há algum tempo à municipalização do serviço de inclusão. Tem havido melhorias? Como tem sido a coordenação com os municípios nesta questão da inclusão? Nós eu diria que a relação do Governo... Com todos os municípios? Com todos os municípios do país são relações institucionais excelentes. E nós, nos últimos 5 anos, municipalizamos o serviço social, 208 mil contos para os municípios, só para despesas dos serviços sociais dos vários municípios, da Praia, de São Vicente, do Sal ou da Boa Vista. 174 mil contos para o acesso a pré-escolar, que neste momento já abrangemos 26 mil crianças, também geridos pelos municípios, portanto, pelos 22 municípios nos últimos 5 anos. Cerca de 250 mil contos de programa de apoio integrado à família, também diretamente com os municípios. E quem é que avalia? E política de cuidados, também diretamente com os municípios, que temos neste momento a volta de 150 mil contos, ou seja, nos últimos, quando digo, estou a dizer valores acumulados, nos últimos 3, 4 anos. A avaliação é feita no momento do contrato de programa. Porquê? Porque nós fazemos os contratos são... os valores são liberalizados de acordo com a prestação de contas. Os municípios, na sua maioria, têm feito essa prestação de contas. Os jardins infantis estão lá, os centros do dia estão lá, as pessoas beneficiárias estão lá. Portanto, há uma ação muito positiva, tanto do Governo como dos municípios, em matéria de política social. Aliás, por isso que eu disse, entre 2019 e entre 2015, 16 neste caso, e 2019, a pobreza desceu em Cabo Verde quase 10 pontos. Quer dizer que as medidas foram consistentes e foi muito bom termos envolvido os municípios. E mais, aqui também quero introduzir outro fator. As organizações não governamentais, muito importantes na ajuda ao Governo, estão nas comunidades, estão mais próximas, conhecem a comunidade, e o Governo tem feito também um trabalho juntamente com essas ONGs que nos têm permitido chegar às pessoas de uma forma mais justa. Naturalmente que ainda há problemas, naturalmente que ainda há dificuldades, naturalmente que ainda não conseguimos resolver tudo, mas estamos completamente engajados e empenhados em conseguirmos fazer isso. Sr. Ministro, a oposição também queixa-se da questão dos dados da pobreza. Há documentos diferentes, com dados diferentes em relação à pobreza. Afinal, qual é a taxa da pobreza neste momento? Bom, neste momento, os últimos dados que nós temos da pobreza são dados de 2020. Portanto, são os dados oficiais que nós... Vi um documento que em 2021 havia 38% dados da pobreza. Não, os documentos que nós temos os dados que são o inquérito às despesas das famílias. Ali é que se pode aferir os mecanismos da pobreza, mas o inquérito ainda não foi atualizado. Sim, mas há claramente aqui algo que nós temos que melhorar enquanto país, algo que nós temos que melhorar enquanto nação, enquanto povo, que são sistematização, disponibilização a tempo e hora dos dados. Ainda não estamos no ponto adequado, não estamos no ponto correto, não estamos no ponto que um país com a nossa dimensão democrática, com a nossa dimensão do escrutínio, merece. Em algumas áreas, sim, já conseguimos, mas há outras que temos que ainda dar um certo salto. E nesta questão de disponibilização de dados em tempo adequado, para decisão política adequada, ainda temos um caminho a fazer. Criamos agora, recentemente, o Observatório do Mercado de Trabalho para a produção de estatísticas a nível de trabalho e do emprego, para resolvermos também esta questão de disponibilização de dados a tempo e hora. Na pobreza também é necessário fazer isso, para termos dados a tempo e hora. O
que eu estou aqui a dizer é... Quer dizer que, a nível das estatísticas, Cabo Verde ainda deve dar um salto qualitativo, não é? A nível das estatísticas, temos ainda um caminho a percorrer, assim como temos em várias áreas, mas as estatísticas ganham uma dimensão ou outra porque qualquer decisor político toma decisão com dados, e os dados têm que ser os mais atuais possíveis, e neste quadro em concreto, divergências de várias fontes pode, de facto, induzir em erro, mas o Governo, assume aqui, o Governo trabalha com os dados oficiais. E os dados oficiais quais são os dados de oficiais? 2020, que nós temos. Portanto, é com esses dados que nós... Quais são os dados de 2020 em relação à pobreza? Nós temos que a pobreza era de 35% em 2015, baixou para 26% em 2019 e 2020, depois subiu para 31,5% em 2020 2021. Portanto, são esses os dados que nós estamos a trabalhar. Tem dados, vi documentos com dados do INE e do Banco Mundial que diz que em 2015 era de 35%, 2019 34% e 2021 38%. A pobreza normal, depois já a pobreza extrema também. Não, isso, se portanto, estar a referir, não conheço, não sei. Portanto, mas, não conheço, não sei. Convém sistematizar melhor os dados da pobreza para não se estar a cada documento, a cada hora, a veicular dados diferentes. Mas é isso que eu lhe disse, que há aspectos aqui a melhorar e nós aqui temos que assumir também as nossas fragilidades em termos daquilo que são os dados, mas nas várias áreas, tanto no mercado de trabalho também é assim, os dados não são sistematizados e não estão a sair com a fluidez necessária. É preciso um longo trabalho de termos essa capacidade. É esta a nossa missão enquanto Governo, de conseguirmos isso para que todos os cabo-verdianos possam ter a mesma base de informação. O Sr. Ministro falou há poucos dias o Presidente da República visitou uma das associações que lidam com pessoas portadoras de deficiência e a Presidente dessa associação queixou-se de que estas associações têm estado a fazer o trabalho do Estado, que compete ao Estado, e não recebem o financiamento para tal. O que é que tem a dizer? De que forma, atualmente, com que apoios contam estas associações? O que eu posso dizer é que, por exemplo, em 2015, 2016, as associações que lidam com as pessoas com deficiência recebiam do Estado diretamente, né, à volta de cerca de 10 mil contos, mais ou menos isso. Atualmente? Atualmente recebem quase 20 mil contos, diretamente do Estado. E quase todas as ONGs... 20 mil contos do Estado. A dividir por todos? Do Estado, a dividir por todos. E, portanto, quase que houve uma duplicação entre 2015 até hoje. O que nós temos feito também é ser justo a nível nacional. Ou seja, se antes tínhamos uma certa concentração numa determinada ilha, agora estamos a chegar a mais ilhas, o trabalho está a atingir mais pessoas com deficiência, mas aqui temos também um ponto que é necessário melhorarmos. Nós não temos recursos humanos suficientes para trabalharem com as pessoas com deficiência espalhadas por todo o Cabo Verde. Nós, por exemplo, já isentamos as pessoas com deficiência no acesso à educação e à formação profissional, no acesso à saúde. Estamos a ultimar uma estratégia nacional para a inclusão de pessoas com deficiência, para terem acesso à formação profissional, à educação, e também queremos introduzir aqui algo novo, que é, a nível do Código Laboral, dar um tratamento diferenciado às pessoas com deficiência na questão do acesso ao mercado de trabalho, mas que esteja, de facto, dentro do quadro do Código Laboral. Se os recursos são suficientes, nunca são. Se estamos a fazer uma gestão transparente, estamos. Se as ONGs todas acham que deveriam ter mais recursos, acham. Se o Governo acha que os recursos são suficientes para as ONGs, por aquilo que é a nossa realidade económica e social, são, mas por aquilo que é o nosso desejo, não. Mas uma grande vitória é quase duplicamos em 5 anos o financiamento às ONGs que lidam com a questão da deficiência, e quase 40% do financiamento que fazemos às associações todas em Cabo Verde,
quase 40% são para as organizações que trabalham com pessoas com deficiência. Portanto, temos um caminho a percorrer, mas também já fizemos muito e há que reconhecer o esforço que o Governo está a fazer neste quesito em particular. Sr. Ministro, durante o programa já mencionou por 2 vezes, acho, a questão da habitação. Em Cabo Verde, segundo dados estatísticos, existem 62 mil famílias com problemas de habitação condigna. O que tem sido feito para amenizar esse problema? Bom, nós nos últimos anos já temos 1.219 casas reabilitadas em todo Cabo Verde. E temos 1.204 por terminar nesta fase. Depois, temos cerca de 582 novas habitações nas ilhas de Boa Vista, Sal e São Vicente. Portelinha, Boa Esperança, Alto São João, portanto, que são aqui, que são conhecidos, estão lá os apartamentos para se ver o trabalho que já fizemos. E assinamos há pouco tempo um acordo com o Banco Mundial num projeto de capital humano que tem cerca de 6 milhões de dólares para um programa de reabilitação de habitações para continuarmos este caminho. Nós só nos últimos anos já gastamos só em reabilitação 960 mil contos em termos de reabilitação e e habitações reabilitadas, requalificação das habitações. E temos um caminho a fazer e este empréstimo do Banco Mundial vai nos permitir dar mais um passo no caminho de reabilitação, para eliminarmos os assentamentos informais, para fazermos intervenções lá onde os assentamentos informais já estão consolidados no sentido das pessoas melhorarem as suas condições de vida, e estamos a fazer isso. E creio que o nosso esforço, tanto financeiro como de técnico, é um esforço muito forte e que naturalmente nunca chega, porque o déficit é tão grande que precisamos de muito recurso mesmo para resolvermos o problema. Mas estamos a trabalhar para conseguirmos isso e temos feito. E naturalmente a crítica que as pessoas fazem no processo de reabilitação é tentar mexer com o sentimento das pessoas. É desconstruir aquilo que se faz com muito amor, até digo. Quando se chega no vizinho ao lado e diz-lhe assim, a casa tal foi reabilitada, o seu não foi, não está justo. Quando perfeitamente sabe que o vizinho eventualmente não tem as casas nas mesmas condições. Ou então o vizinho já está numa lista para ser a próxima. Sr. Ministro, no caso da Portelinha, o complexo habitacional de Portelinha, São Vicente, este complexo está pronto desde janeiro deste ano. No entanto, as pessoas ainda não receberam os apartamentos. O que está a acontecer? Bom, ali nós, enquanto governo, fizemos a construção. Depois, em articulação com a Câmara Municipal, a distribuição já está feita. São 88 apartamentos, totalmente distribuídas. Eu próprio, pessoalmente, desloquei-me a São Vicente, reuni-me com o Sr. Presidente da Câmara de São Vicente. Já está feita a distribuição, baseada no cadastro social único, porque era a condição... Mas as pessoas ainda não receberam as chaves, Sr. Ministro. Estou a chegar lá. As pessoas já sabem que vão para as casas. Ainda não estão nas casas, mas já sabem que vão para as casas. Neste momento, o Governo criou um Fundo Nacional de Habitação, está a criar, aliás, um Fundo Nacional de Habitação, para onde vão as rendas resolúveis das casas de Portelinha e de todas as outras casas. Neste momento está-se no processo de elaboração dos contratos entre o IFH e as pessoas que foram beneficiárias, e creio que proximamente as pessoas irão para as habitações. Qual é a previsão, Sr. Ministro? Não, acredito que proximamente, creio que um mês no máximo, sabendo também que há muitas pessoas que estão a desistir, que moram na Portelinha, que estão a desistir por motivos... Pessoas que moram em casas de tambor e que estão a desistir de apartamentos? Que moram na Portelinha, que estão a desistir porque existe uma renda resolúvel, mas esta questão em concreto da gestão da distribuição está a ser feita pela Câmara Municipal. O Governo, a única condição era que fossem pessoas da Portelinha, fosse utilizado o cadastro social único. Mas desde o início as pessoas receberam a informação de que teriam de pagar uma renda resolúvel? Desde o início, em todas as casas em Cabo Verde, praticamente há uma renda mesmo que é resolúvel. Em todas as habitações. Não há nenhuma que é totalmente gratuita. Portanto, se o objetivo era acabar com as casas de tambor naquele bairro... Vou lhe dizer só uma coisa, talvez sabe melhor do que eu.
que a renda que as pessoas vão pagar na portaria, nos edifícios que vão ocupar, muitas delas vão pagar uma renda inferior do que pagam na Casa do Tambor em que estão instalados. Portanto, para ver... Por que é que estão a desistir, então? Portanto, para ver a situação é que agora cada família saberá os seus motivos. Eu não quero entrar dentro de casa de cada um para saber os motivos. O que eu interessa enquanto governante, enquanto decisor, é criar as condições para as pessoas virem e saber que têm as melhores condições do que têm atualmente e que vão ter uma renda inferior do que pagam atualmente. Mesmo assim, estão a desistir, isso já não compete ao governo decidir, é a liberdade individual de cada um. Portanto, iremos averiguar, com a ajuda dos nossos colegas em Claramente. São Vicente, iremos averiguar o que Pode está... até averiguar, por exemplo, perguntar quanto é que é a renda que cada um paga, por exemplo, em Portalim. No bairro em que estão neste momento, porque sabe perfeitamente, como eu, como todos nós, os bairros dos assentamentos informais, as casas que estão nos assentamentos informais, são casas que as pessoas pagam para lá viverem, como sabe. Não é? Sr. Ministro, para terminar, a questão da responsabilidade parental tem estado na ordem do dia nas últimas semanas. Enquanto Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, o que é que esta questão, este debate, esta campanha sobre a responsabilidade parental vai trazer em termos de mais-valia? Olha, eu acho que trará uma grande mais-valia que, por um lado, se o Estado é responsabilizado e responsável, e acho muito bem, porque tem a responsabilidade de criar todas as condições para que a criança esteja em espaços seguros, esteja longe da violência sexual, longe da violação dos seus direitos, esteja longe do trabalho infantil, para que as crianças estejam na escola ou, no horário contrário, em centros de dia ou em centros de lazer e aprender alguma coisa ou em espaços desportivos ou em espaços culturais. É responsabilidade do governo, é responsabilidade do Estado. Agora, cuidar, dar amor, empreender, alimentar e aprender uma vida é da responsabilidade da família e, por vezes, temos notado, por razões várias, que neste quesito em particular poderá haver alguma falha. Então, a lei de responsabilização parental irá permitir às famílias ter maior capacidade até de intervirem com os seus menores, cumprirem bem as suas tarefas, sabendo que não cumprirem, tendo as condições para cumprir, atenção, tendo as condições para cumprirem, se não cumprirem, terão naturalmente que ser responsabilizados. Por exemplo, o governo tem a responsabilidade de trabalhar as famílias para que não tenham ou não sintam a necessidade de as crianças estarem na rua ou de rua. Portanto, é uma responsabilidade do governo trabalhar sobre essas famílias, criar-lhes as condições. Mas se nós criarmos as condições, já não há motivos para a família não cuidar dentro de casa, com amor, com carinho, com afeto, estar presente. Isso, o estar presente, já é uma grande vitória se conseguirmos isso. Há casos de pais que abandonam o emprego para não terem de pagar a pensão de alimento aos filhos. Esta lei da responsabilização parental. Por exemplo, são aspectos que nós temos que fazer. Depois também nós conseguimos uma boa vitória enquanto país na ratificação sobre os alimentos, por exemplo, que as crianças têm direito, que envolve agora outros países. Como sabe, Cabo Verde é um país de imigrantes. Muitas pessoas deslocam-se ao nosso país de férias ou imigram e deixam de dar alimentos aos filhos porque a nossa justiça não consegue chegar a essas pessoas. Agora, com uma convenção que já ratificamos no Parlamento cabo-verdiano, já é possível chegarmos a essas pessoas. Isso é uma grande vitória em termos de responsabilização dos pais de Cabo Verde ou de responsabilização de qualquer pessoa que tenha um filho em Cabo Verde. Mas por mais que façamos pelas nossas crianças, nós não podemos ser tolerantes, mas tolerância zero mesmo, com abuso sexual, trabalho infantil e abandono. Ali temos que ser pulso duro, tolerância zero, ser implacável, por assim dizer, contra aqueles que permitem esta situação e esta violação, e temos trabalhado para isso. Nesta questão das crianças, a estatística não deve ser utilizada. Se antes eram 1000 ou 50 crianças violadas, hoje é 25.
nós não devemos usar a estatística para comparar, porque as 25 crianças ficarão marcadas para sempre. Nós devemos trabalhar para que seja 0, para que não haja nenhuma criança com futuro marcado. E creio que nesta questão nós não devemos nunca utilizar a estatística como arma de dizer que está melhor ou está pior. Até o dia que conseguirmos 0, que nenhuma criança cabo-verdiana possa ser ou sentir-se violentada nos seus direitos. Sei que é uma questão quase impossível, porque estamos numa sociedade, as sociedades têm deformações próprias, mas temos que lutar para conseguirmos isso e pormos isso como meta e trabalharmos diariamente para conseguirmos isso. Portanto, a lei será levada ao Parlamento quando? É uma lei, uma iniciativa que já está no Parlamento. O Governo tinha essa pretensão, mas tendo em conta que é uma lei da iniciativa legislativa popular, ou seja, veio da população para o Parlamento, está no Parlamento, o Governo vai deixar a lei seguir o seu processo legislativo normal e quando chegar o momento da discussão, o Governo introduzirá as melhorias que achar que deve introduzir, assim como o Parlamento poderá introduzir ou outras entidades para que tenhamos uma lei que seja efetivamente eficaz, que tenha resultados e que envolva todos nesse processo. Sr. Ministro, só nos resta agradecer por ter estado no programa, apesar da sua agenda bem carregada. Portanto, muito obrigada. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade. Quanto a si, estimado telespectador, também agradecemos por ter acompanhado a conversa e auguramos votos de boa noite.